é claro que ele fala dos aspectos positivos, da escola de onde provém o Roger Schmidt, dos princípios dessa escola, do convívio com, como é que se chama? Aquele Rangnick, não é? Do convívio com ele e dos princípios que, em conjunto, eles foram aplicando. Há aqui palavras como Gegenpressing e Angriffpressing que me enchem de alegria, porque não só indicam que vamos pressionar em cima, como aparentemente vamos também proceder à anexação da Áustria. É uma coisa que me agrada. Mas eu acho que este livro, lá está, precisamente por não ser uma hagiografia e por não falar apenas dos aspectos positivos, mas sim de algumas fragilidades, devia ser de leitura obrigatória para a direção do Benfica. Porque teria sido muito útil, não só a preparar esta época que já passou, como a época que aí vem. Porque reparem no seguinte, na página 83, a propósito, isto é no momento em que Roger Schmidt está ainda no PSV. Alguém que diz assim: nos intervalos para os compromissos das seleções, Schmidt chegou a dar 6 dias ou uma semana de folga. Era algo extraordinário, bizarro, raro. Talvez tenham sido dias a mais, e isso possa ter prejudicado a equipa. Se trabalhas com tamanha intensidade e de repente se interrompe o trabalho por tanto tempo, é natural que haja consequências. Podem ser individuais ou até coletivas, ao impedir que o grupo recupere rapidamente o ritmo que tinha apresentado antes do período de descanso. Não sei se isto vos faz lembrar alguma coisa. É que 6 dias ou uma semana não são folgas, são férias. Os meus amigos treinadores dizem-me que ao fim do 3º dia de folga, a forma dos jogadores está cientificamente provado, que a forma dos jogadores começa a decair. E, portanto, quando a gente dá uma semana de férias a jogadores antes de jogos importantíssimos, como o do Porto, por exemplo, e que ainda por cima antecedia uma semana infernal com jogos frente ao Inter também, é claro que isso tem um efeito. E, portanto, se estas informações estão ao alcance de um jornalista, sem desprimor para jornalistas, Luís, mas quer dizer, pessoas que estão dentro do meio do futebol, em princípio também deveriam tê-las. Deviam tê-las presentes e saber que, se o treinador tem este hábito, talvez seja bom falar com ele e dizer-lhe que isso é capaz de não ser boa ideia. Por exemplo, na página 81, ainda a propósito do PSV, há um ano em que, diz aqui, Roger Schmidt ficou perto do título e cresceu sobretudo no que conseguiu perante adversários do meio da tabela para baixo. Diante desses, deixou fugir poucos pontos. Eu não sei se vocês já olharam para a tabela, mas nos primeiros 7 classificados da Liga Portuguesa, o Benfica só não perdeu pontos contra o Aroca. E do 8º em diante, ganhou 100% dos pontos. Portanto, mais uma vez, isto que está aqui a propósito da passagem dele pelo PSV, verifica-se na passagem pelo Benfica, o que sugere que aquele modelo do Roger Schmidt também tem falhas. E essas falhas podem e devem, não é, ser atacadas. E, portanto, no fim deste ano em que nós somos campeões, é claro que é uma alegria, não é? Mas, e também é uma alegria o facto de termos passado a fase de grupo da Champions daquela forma. Mas em relação à Champions, eu gostava de dizer, pois está bem, mas ainda no âmbito daquela minha postura como benfiquista que não se satisfaz com pouco. Vamos admitir que bater o recorde de pontos na fase de grupos é pouco, para mim. A questão é o seguinte, nós, a certa altura, eu acho que uma equipa como o Benfica, se alguma vez deseja ter ambições na Liga dos Campeões, e quando falo em ambições digo chegar à final, por exemplo, uma equipa como o Benfica precisa, e eu acho que a história do futebol português demonstra isso, uma equipa como o Benfica, que queira ter um bom desempenho na Liga dos Campeões, precisa primeiro de dominar o futebol português. Primeiro tem de dominar o futebol português. Quando na década de 60 o Benfica foi 4 vezes à final da Taça dos Campeões, foram 4 ou 5? Se calhar foram 5. Foram 5. Ora bem, 61, 62, 63, 65, 68, 5. Foram 5. Foram 5 vezes. Nessa década é óbvio que o Benfica dominou o futebol português. É óbvio. E também é óbvio quem é que dominava o futebol português quando o Porto foi à final da Taça dos Campeões. E, portanto, uma equipa como o Benfica tem de dominar o futebol português. E, portanto, quando o Benfica jogou com o Porto,
podia ter ficado 13 pontos à frente. Quem está 13 pontos à frente no campeonato pode dedicar-se à Liga dos Campeões. Em vez de 13 pontos à frente, que era a possibilidade, nós ficámos realmente 7 pontos à frente.